30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30. Amém? O título da mensagem de hoje: Minhas atitudes. As minhas atitudes no meio da luta. Amém? Fala assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, Deus. Senhor, eu não quero falar nada que está dentro de mim, que seja de mim mesma, mas eu quero falar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Sabe, quando nós lemos a palavra do Senhor e nós lemos sobre os heróis da fé e sobre esses homens e mulheres de Deus, nós ficamos muitas vezes encantados com essas histórias e a gente fica assim, falando: Deus, eu quero viver a mesma coisa. E quando nós estamos passando por alguma coisa, algum problema, nós nos fortalecemos com essas histórias. E aí o Senhor coloca no nosso coração assim: olha, Ele passou por isso e Ele venceu. Você está passando por isso, você também vai vencer. Eu vou dar vitória para você como eu dei a Davi. Eu vou dar vitória para você como eu dei ao apóstolo Paulo. Eu vou dar vitória para você como eu dei a esses homens e essas mulheres. Então, isso acontece conosco. Deus coloca isso no nosso coração. É uma certeza que nós temos. É um consolo que o Espírito Santo nos traz. Mas sabe, uma coisa que nós não notamos muito, e que muitas vezes nós não pensamos, é quais as atitudes desses homens e dessas mulheres no meio da luta. Tudo bem que eles passaram, eles venceram. Coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram na vida dessas pessoas, como na nossa vida também. Porque a Bíblia é um livro que fala de gente como eu e você. Mas, muitas vezes nós não pensamos, não nos damos conta de quais foram as atitudes dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, desses servos de Deus, no meio da luta. Veja bem, Davi aqui, a história de Davi, eu não sei se todos conhecem, Davi em Ziclag. Ele estava nessa cidade, ele não estava mais em Israel. Davi já tinha passado por muitas lutas, muitos problemas. Porque, olha só, Davi, Deus não, mandou
ungir Davi e derramou óleo sobre a cabeça dele. Samuel foi lá e derramou óleo sobre a cabeça dele, o ungiu como rei de Israel. Aí ele foi lá, matou o gigante e ficou por isso mesmo. E todo mundo foi feliz para sempre. Não. É tão bom esse negócio, né? Once upon a time. Nossa, era uma vez. Todo mundo foi feliz para sempre. Ah, querido, mas a história não é essa. Como na minha vida e na sua vida também. Ele passou por muitas situações. Ele passou por muitas coisas. Sabe para quê? Para se fortalecer, para entender, para amadurecer, para ter intimidade com Deus. Irmãos, para muitas coisas. Deus o ensinou, cada caminho que ele trilhou, Deus ensinou esse homem. Como na minha vida e na sua vida também. Deus está ensinando você. Você está trilhando um caminho que o Senhor está te amparando e está te ensinando muitas coisas. E aqui Davi já tinha passado algum tempo. Davi estava fora de Israel. Porque Saul ele estava perseguindo, já fazia algum tempo Davi. Por ciúmes, por inveja. Então ele estava perseguindo, Davi teve que ir embora do país. E ele foi até o rei Aquis e pediu para ele ficar ali. E o rei Aquis deu um lugar para ele ficar, chamado Ziclag. E ele ficou nessa cidade, chamada Ziclag. Ele ficou com a sua família e ele ficou com os valentes dele. Irmãos, e esses valentes não eram homens cheios do Espírito Santo. Honestos, abençoados. Sabe, quando fala, nossa, os valentes de Davi, o pessoal pensa que era gente de primeira. Era gente de primeira. Mas, irmãos, esse era gente de primeira para lutar. Mas esse pessoal aqui, era tudo marginal. Foi isso que sobrou para ele. Quando ele estava na caverna de Adulão, era com um bando de marginal. Ele foi para Ziclag, com esse bando de marginal. E aqui, essa história fala que Davi, ele estava voltando de uma guerra que ele não pôde lutar, por providência de Deus, porque Aquis ia lutar contra o povo de Israel. E aí Aquis falou para ele assim, olha, eu confio em você, mas eu não quero que você luta essa guerra, porque os meus oficiais não querem você com a gente. E aí ele voltou, e irmãos, aqui quando ele chegou, ele tinha andado 128 quilômetros em 3 dias, ele estava exausto, super cansado. E quando ele chegou no lugar, muito cansado, exausto. Você já viveu alguma situação assim? Que você está exausto e você fala assim, não tem como piorar. Não, parece uma coisa, parece que a gente não pode falar isso. Não é verdade? Eu estou exausto, Deus, eu não aguento mais, Senhor, agora deu, olha, não tem mais nada para acontecer. Ele chegou na cidade, em Ziclag, com os homens. Eles chegaram lá, e a cidade estava toda queimada. Eles tinham levado, os amalequitas tinham levado todas as mulheres, todas as crianças, os filhos, todo mundo, todas as riquezas, tudo que tinha ali, tudo, eles roubaram tudo. Levaram as mulheres e as crianças todas cativas. E aí quando eles chegaram e viram aquela situação de terror, eles sentaram e choraram até não ter mais força. Choraram, gritaram. Sabe chorar de não ter mais força? Você chora tanto que você fala, eu vou morrer de chorar. Não mata, viu? Eu sei, tá? Não vou te contar como eu sei, mas não mata. Choraram, parecia que iam morrer de tanto chorar. Perderam as forças, caídos. E aí eles olharam para Davi e falaram o quê? Vamos matar esse cara. Porque a culpa é dele. Será que você já ouviu uma história assim? De todo mundo está
passando uma situação horrível, uma situação terrível, mas a culpa é do líder. Não, aqui não acontece esse negócio. Não, a culpa é sempre de alguém. E aí põe a culpa no líder. Né? A culpa é sempre... E aí eles olharam para ele, vamos matar ele. Vamos apedrejar, porque a culpa é dele. E quando Davi viu essa situação, o texto que nós lemos fala que ele se fortaleceu, ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou. A primeira coisa que ele fez no meio do caos, ele se reanimou no Senhor. Eu quero falar uma coisa para você. Olha, muitos de nós passamos lutas e situações adversas. Mas tem pessoas que param naquela situação, naquele choro e naquela angústia, naquele caos e não levanta nunca mais. É normal você chorar, é normal você se angustiar, é normal você chorar até não ter mais força. É normal você achar que você vai morrer de angústia, de tristeza, que você fala, Deus, não tem mais como. Isso é normal. O problema é quando você fica nesse lugar. Quando você não se levanta mais. Nós temos que chorar o nosso choro. Agora fala para mim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, o filho da irmã morreu, mas é servo de Deus, não precisa ficar chorando assim, irmão. Você bateu a cabeça na onde? Pirou, cara. Morreu, ela tem que chorar o choro dela, o luto dela. Ela tem, irmã, chora mesmo. Não, porque tem gente que é super crente, né? O cara é super, nossa, meu Deus. Aleluia, pensou o cara chegar no velório, aleluia, glória a Deus, a gente está super feliz. Irmãos, tem cabimento. Chora o teu choro, mas ele fez o quê? A primeira coisa, a primeira atitude de Davi, que diferenciou esse homem dos outros, a primeira atitude dele como homem de Deus, ele se reanimou, ele se levantou, ele se fortaleceu, ele chorou, ele se angustiou, ele gritou, ele fez tudo, mas ele se levantou. Fala para a pessoa do seu lado, você tem que se levantar. Você não pode ficar assim a vida inteira, querido. Você tem que se levantar. Deus tem uma obra na sua vida. Ele não vai fazer com você prostrado. Se levanta. Outra coisa que ele fez, outra atitude de Davi, ele consultou ao Senhor. Uma vez eu contei aqui, o pessoal deu risada, mas isso aconteceu. Essa doidice. Eu tinha mania de ficar falando assim. Uma vez, eu falei tanto para Deus, irmão, numa situação que só Jesus. Sabe aquelas lutas que você não tem como explicar, que você fala, só sangue de Jesus tem poder. E eu ficava assim, eu não sei o que fazer, Deus, eu não sei o que fazer, meu Deus, eu fiquei orando o dia inteiro assim, eu não sei o que fazer, Deus, eu não sei o que fazer, Senhor. Aí eu voltava a orar, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. À tarde o Senhor falou comigo e falou assim, por que ao invés de você ficar falando para mim que você não sabe o que fazer, você não pergunta para mim o que você tem que fazer? Falei, nossa, é mesmo. Por que você não pergunta para mim? Ele foi até o Senhor e ele consultou ao Senhor. Sabe, queridos, ele tinha intimidade com Deus. A questão era a intimidade que ele tinha com Deus. A questão é que ele tinha um memorial com o Senhor. A questão, sabe o quê? É que ele vivia uma vida com Deus. A situação por fora era um caos. Ele já vivia muito tempo andando com esses marginais. Ele já vivia muito tempo fugindo do rei Saul, que queria destruir, que queria trucidar ele, queria matar ele. Ele já vivia muito tempo
longe do seu país, da sua cidade, do seu lugar. Ele já vivia muito tempo, todo dia lembrando daquilo que Deus tinha falado para ele, da promessa que Deus tinha feito para ele, que um dia ele seria um grande rei de Israel. Mas naquele momento ele estava vivendo um caos. Ele estava vivendo uma situação terrível. E você sabe que aconteceu algo aqui que é incrível, que ele tinha a situação de luta sob controle. Quando você lê a história de Davi, você vê que ele tinha a situação dele, que ele estava passando por luta, sob controle. Sabia? Ele ficou um tempo lá na caverna, depois ele fez lá, conversou lá com o Aquise, com o rei Aquise, ficou lá em Ziclag. Ele tinha aqueles homens que andavam com ele, aqueles homens que eram fiéis a ele, muitas vezes. Então ele tinha controle sobre aquela situação de luta. Mas aqui, sabe o que aconteceu? De repente, ele perdeu o controle da luta. Será que você está vivendo uma situação assim? Que você estava passando por lutas, mas você tinha um controle ainda da situação, mas agora você perdeu o controle dessa situação? Será que você está vivendo isso? E quando ele perdeu o controle de tudo, ele consultou ao Senhor. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu preciso te consultar. Eu preciso te buscar. Eu preciso me aconselhar com o Senhor. O que eu faço? O que eu faço para criar os meus filhos, Senhor? Eu não estou sabendo o que fazer. O que eu faço na minha situação financeira? O que eu faço no meu ministério? O que eu faço, Deus, no meu casamento? O que eu faço na minha vida profissional? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço, Senhor? Me aconselha. Você sabe o que acontece quando a pessoa consulta ao Senhor? Ele responde. Às vezes ele fala, às vezes ele usa alguém e fala. Às vezes ele fala no seu coração. Às vezes ele vai direcionando você por caminhos que você sabe que é Deus te direcionando. É Deus fazendo. Você fala, isso é Deus que está fazendo. Isso é resposta. É o Senhor que está me conduzindo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Uma das atitudes que eu vejo em Davi, que eu vi nessa história, na vida de Davi, mais gloriosa, é que ele sabia lidar com pessoas. Aí pegou, hein? Davi, ele sabia lidar com pessoas. Você viu o que ele fez quando eles tentaram apedrejar? Ele saiu e foi consultar ao Senhor. Depois ele voltou para esses mesmos homens e falou assim: Deus deu uma resposta para ele antes, e ele consultou o Senhor e ele falou: Senhor, eu vou atrás, o que eu faço? Deus falou com ele: vai atrás, porque você vai conquistar tudo aquilo que foi roubado. Deus falou com ele, ele voltou para esse mesmo povo e falou assim: vamos atrás porque a gente vai conquistar. Vamos. O cara que tinha andado 128 quilômetros. O cara que tinha passado uma situação de ficar no chão gritando e chorando até perder as forças. Esse mesmo cara se levanta e vai consultar a Deus. E Deus responde ele volta e fala: gente, vamos, porque Deus tem uma obra. Deus falou comigo e Deus vai nos restituir tudo que foi roubado. Será que se Davi olhasse a situação e falasse assim: bando de gente safada. Ah, seus canalha, é assim, né? Eu estou andando com vocês, eu sou ungida, eu tenho uma aliança com Deus.
Eu tenho aliança, Deus está guardando vocês por causa da aliança que Ele tem comigo. É por causa da intimidade que eu tenho com Ele. Deus tem guardado vocês, seus marginais. Agora vocês querem me matar? Também agora vocês vão ver. Ah, vocês vão ver agora. Deus mata tudo. A gente já está conversando mesmo. O Senhor está me respondendo aqui. Então faz um favor para mim. Vai lá fora e acaba com esse povo. Uma das atitudes mais bonitas que tem em Davi, sabe o que é? É que ele sempre deixava para lá. Eu vou falar para você, você quer servir a Deus, você quer ser um servo fiel, você quer ser abençoado, então você tem que ser um pacificador. E um pacificador deixa para lá. Tem gente que vive com a espada empunhada assim. Tem gente que vive assim. Tem gente que vem com 2 bazucas já na mão. Qualquer coisa já está dando resposta, qualquer coisa já está falando, qualquer coisa já está explodindo, qualquer coisa, olha, o mundo caiu. Ele sabia lidar com gente. Esse povo tinha acabado de apunhalar ele pelas costas. Ele foi lá e falou assim: Deus nos deu uma palavra, nós vamos conquistar. Deus nos deu uma palavra. Sabe qual um dos maiores problemas nossos hoje? É que nós não sabemos lidar com pessoas. Nós não sabemos. A gente se dói demais, irmãos. Sabe? Doeu demais. Ai, doeu. Ai, me feriu. Ai, você está olhando demais para mim. Você também não está olhando para mim. Ai, aquela palavra. Ai, pastor. Ai, Jesus. Foi no profundo. Doeu lá no íntimo da minha alma. Irmão, deixa para lá. Você tem que aprender a lidar com gente. Você tem que ser pacificador. Se você quer viver no propósito de Deus, no propósito dele, você vai ter que deixar muita coisa para lá. Porque estas coisas nos fazem parar. Não é verdade? A gente fica parado no mesmo lugar. E a atacada de Satanás é genial, né? Porque ele sabe e ele sempre vem do mesmo jeito. Sempre. É a mesma maneira que ele usa para nos parar. Por quê? Porque não sabemos lidar com pessoas. Nós não sabemos lidar com o gênio do outro. Nós não sabemos lidar com ciúmes do outro. E o ciúme é uma coisa difícil de lidar, irmãos. Porque tem gente que acredita que ciúme é uma coisa... um pouquinho de ciúmes é bênção, né? Não, não é. Isso é um sentimento maligno, querido. Não é. Porque a pessoa que ela é ciumenta com o marido ou com a esposa, vai ser ciumento com o filho. Vai ser ciumento com um amigo, com amiga. Vai ser ciumenta com pessoa da igreja. Aí o líder fica tendo que rebolar para lá e para cá, porque a pessoa chega com aquela cara de santidade. O ciumento tem cara de santidade. Irmãos, querido, eu tenho lidado com gente há tantos anos. Tem uma cara de santidade. Fala assim, sabe o que? Fala para o líder, né? Sabe o que é? Eu estou achando que essa pessoa não é apropriada. Eu estou sentindo de Deus com a cara de santidade e no fim é ciúmes. E eu vou dar um conselho aos líderes. Cuidado com o ciumento, porque se você alimentar ele uma vez, você vai ter que alimentar ele sempre, porque ele é insaciável. Todo dia ele tem que comer alguma coisa. Vem com aquela... Olha, eu acho que a pessoa não está se portando, eu acho... É porque quer tirar o outro, está com ciúmes.
A gente não sabe lidar com essas coisas. A gente não sabe lidar com o jeito do outro. Às vezes a pessoa tem um jeito meio assim, ó, com... assim. Não é, gente? Eu estou falando, é verdade ou não é? Com a cara mais fechada. Gente, tem gente de todo tipo, meus irmãos. Você acha que todo mundo é igual? Oh, glória a Deus! Oh, nem todo. Já pensou que coisa chata seria que se todo mundo fosse assim? A gente chega na igreja, quer abraçar, eu quero abraçar todo mundo. Irmão, paz, oi, tudo bem? Ah, aleluia, ah, você veio. Ai, não dá, eu queria fazer isso com todo, eu tento, mas não dá. Mas é o meu jeito, eu sou assim. E eu faço isso, irmãos, não é por fazer, eu faço isso com amor. Eu amo fazer isso. Mas cada um é de um jeito, as pessoas são diferentes. Olha a beleza de Deus, as pessoas são diferentes, Ele fez cada um de um jeito. Não é verdade? A pessoa é mais assim, antipático, né? Olha, nossa, eu saí ferida da igreja. Às vezes o irmão vem para a igreja, está com uma dor de cabeça de matar, ele está até assim, passando mal. Você nem sabe. Você não sabe o que se passa. Nós não sabemos lidar. A gente não sabe lidar muitas vezes dentro da nossa casa com os nossos filhos, com o nosso marido, com a esposa, com situações no trabalho. Sabe por quê? Não sabemos lidar com pessoas. Não, a gente não consegue fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso pelo Espírito de Deus. Mas sabe o que você tem que ser? Tem o coração aberto para ser ensinável, para o Espírito Santo te ensinar a lidar com pessoas. Ele sabe. Ele é a melhor pessoa para fazer isso. Para te ensinar. Abre o teu coração para aprender de Deus. Abre. Ele vai ensinar você. E ele chamou esses homens. Ele soube lidar com toda aquela situação ali de caos. Mas aí ele chamou esses homens porque ele tinha um propósito e tinha uma promessa de Deus. Chamou. E esses homens foram. Foi com ele. 600 homens. Aí aconteceu, quando eles foram atravessar o ribeiro, 200 ficou lá. Não, a gente não aguenta mais. A gente não está aguentando mais. Vocês não aguentam mais? Então fica aí. Foi 400 com ele. Quando eles estavam no caminho, tentando achar, eles não sabiam onde eles estavam. Eles não sabiam onde os amalequitas estavam. Eles estavam na direção de Deus. Eles encontraram um egípcio pelo caminho. Ele estava ali morrendo. Ele era um escravo. E aí o dono dele deixou ele lá para ele morrer, porque ele ficou doente. E aí eles encontraram esse homem, deram comida para ele, deram algo para ele beber. Quando ele recobrou as forças, Davi foi conversar com ele. O que aconteceu? De onde você veio? Eu estava com os amalequitas. Ah, a gente roubou tal lugar, depois a gente roubou tal lugar, depois a gente foi para Ziclag, pegamos tudo que tinha lá e colocamos fogo em tudo. Ah, tá, então foram vocês. Você sabe onde eles estão? Você pode me levar até eles? Você promete que não vai me devolver para o meu Senhor? Prometo. Então eu levo. Sabe o que eu aprendo aqui? Não despreze ninguém pelo caminho. Nunca despreze ninguém pelo caminho. Quem Deus colocar no seu caminho, não despreze. Fala para a pessoa do teu lado, não despreze ninguém pelo caminho. E eles foram. E a palavra de Deus diz que eles chegaram lá. E o Senhor o abençoou. E Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovem, velhos, filhos, filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levado. Davi recuperou tudo. Também tomou todos os rebanhos dos amalequitas e todos os animais. Estes são os despojos de Davi. Pegou tudo. Deus entregou tudo de novo na mão dele. Aconteceu algo
algo sobrenatural. É lógico que aconteceu. Nós caminhamos por caminhos sobrenaturais. Sabe, nós cremos em milagres. Deus tem... Você já viveu um milagre? Nós já vivemos milagres. Deus tem feito milagres. Mas aqui no natural foi a atitude dele que levou Davi. A atitude de Davi levou Davi a viver o sobrenatural de Deus. As atitudes dele, de se levantar, de consultar a Deus, de deixar para lá, de saber lidar com aquelas pessoas. Irmãos, se já não é fácil lidar com gente normal, imagina com marginal. Ele soube lidar com toda essa situação. E o Senhor o abençoou e deu tudo na mão dele de volta. E ainda ele ficou com todas as riquezas dos amalequitas. E você sabe o que é lindo dessa história? É que quando ele voltou, encontrou aquele pessoal tudo lá, caído lá, perto do ribeiro. E aí os outros homens falaram assim, ó, pega os seus filhos, as suas mulheres, mas o que a gente pegou, vocês não vão ficar não. É só nosso. Porque vocês não lutaram, vocês não fizeram por merecer. Pega a sua fiarada, suas mulheres e vai. Não fizeram nada. Davi olhou para eles e falou assim, não. Aquilo que Deus nos deu, nós vamos repartir. Aquilo que Deus nos deu, nós vamos repartir. Olha a atitude, mais uma atitude dele. Aquilo que Deus dava para ele, ele repartia. Ele repartia. Ele dava. Ele entregava. Não era só dele. Era daqueles que estavam com ele também. Aquilo que Deus colocar na tua mão não pode parar em você. Sabia disso? Aquilo que Deus colocar na tua mão nunca pode parar em você. Senão você vai ficar uma pessoa estéril. Senão você vai ficar estéril. Parou em você, você não repartiu, você vai ficar estéril. Tenha dentro do seu coração esse milagre de doar. Saiba que não é só seu. Tudo aquilo que Deus colocar não é só meu. Eu tenho que repartir. Eu tenho que dar, eu tenho que doar, eu tenho que abençoar o outro. Ontem eu falei aqui, o meu filho estava falando para mim, o Samuel, ele falou assim, mamãe, ontem quando ele estava almoçando, ele falou, mamãe, a árvore, ela não dá fruto para ela dá fruto para o outro. Eu falei, é boa essa, hein? Eu vou falar isso na pregação. Ele falou assim, você fala que foi eu, tá? Porque senão você... Você não dá fruto para você, você dá fruto para o outro. Fala para a pessoa do teu lado, você não dá fruto para você, você dá fruto para o outro. Essa é a atitude. Essa é a atitude de um vitorioso. Essa é a atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual a situação que você tem passado. Se você está na fase de chorar no chão até não ter mais forças. Se você está na fase que algumas pessoas estão acusando você, porque você não tem mais força. Se você está na fase que você não está sabendo lidar com as situações, com pessoas, e você precisa, Deus, eu preciso de sabedoria para me fazer isso, porque senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não tenho, Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria para lidar com os meus filhos.
com o meu casamento, com o meu ministério, no meu trabalho. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria. Eu queria pedir que você viesse aqui ao altar, eu vou orar por você. Senhor, eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso, Senhor, dessa sabedoria. Me mostra o que fazer. Venha consultar ao Senhor em nome de Jesus. Venha até o altar de Deus e venha consultar ao Senhor. Senhor, eu não estou sabendo lidar com situações. E eu sei que o Senhor vai me dar vitória, porque eu creio em Ti, mas agora eu não estou sabendo lidar com tudo isso. Deus tem uma palavra para você. Você acha que tudo aquilo que foi embora, que tudo aquilo que foi perdido, vai ficar perdido? Não vai ficar perdido. O Senhor vai fazer você trilhar um caminho. Estou falando, Deus está falando para pessoas aqui. Tem algumas pessoas aqui que Deus está liberando uma palavra. Deus vai fazer você trilhar um caminho que você vai recuperar tudo aquilo que roubaram. Tudo aquilo que Satanás te roubou. Deus vai colocar você por um caminho. Você vai trilhar esse caminho e você vai recuperar. Deus vai colocar na tua mão. Não vai ficar perdido. Essa é a palavra que Deus tem para você. Não vai ficar perdido. Deus vai colocar na tua mão. E não só aquilo que você perdeu, mas tudo aquilo que você sonhava, tudo aquilo que você tem orado, Deus vai trazer de volta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a falar, começa a colocar aqui no altar, Deus. Vai falando para o Senhor. Vai colocando aqui no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste